Convido então o Volney nesse momento que fará a leitura da epístola do dia de hoje, que servirá também como base para a nossa mensagem. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem oferecerás cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza de vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado ao Volney pela leitura. Que o Espírito de Deus nos conduza nesse momento de reflexão da sua palavra e que nós creiamos de fato de todo o nosso coração e a testemunhemos também diante dos homens. Para entender um pouquinho melhor esse texto que foi lido a partir do versículo 12 do capítulo 6, nós temos que ler o versículo 11. E o versículo 11 ele diz assim: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha que palavras que estão sendo ditas. Nós estamos vivos para Deus. O que antes estávamos mortos, agora nós estamos vivos para Deus. Só que para estar vivo diante de Deus, algo precisa acontecer em nós. Algo externo precisa acontecer, fazer mudar o nosso coração. Nós precisamos ter uma mudança, precisamos ter aquilo que a Bíblia chama de fé. Fé. Fé em quê? Em qualquer coisa? Em qualquer objeto? Não. Fé em Cristo. E nós recebemos no batismo esse dom da fé. Ou pela pregação da palavra, aqueles que ainda não foram batizados, mas que já têm o coração transformado pela ação do Espírito. Então nós recebemos o Espírito Santo. Quando cada um de nós quando saímos do ventre de nossa mãe, nós estávamos no inferno. Exatamente isso. Dói o nosso coração, dói nosso ouvido, fere o nosso orgulho.
Mas cada um de nós já experimentou o inferno. Já estávamos lá, porque estávamos mortos para Deus. Mas depois, pela fé, nós fomos vivificados para Deus. Nós fomos transformados pelo Senhor. Porém, a fé nos foi dada. E louvado seja Deus por isso, que nos tornou agora vivos diante de Deus, vivos em Cristo Jesus. Agora que estamos vivos, agora que compreendemos o versículo 11, então vem o nosso texto mostrando o que deve acontecer em uma nova vida, em um coração onde Deus habita, onde já não existe mais trevas, quer dizer, somos pecadores, mas dentro de um coração onde Deus está, onde o Espírito de Deus está. O que acontece ali? Então vamos lá, Paulo está falando com pessoas que receberam a nova vida. Assim como eu estou falando com vocês, porque vocês são pessoas que já receberam a nova vida. Já somos novo ser, um coração transformado. Então vem a nossa palavra e diz assim: não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Para não permitir que o pecado reine em nosso corpo mortal, nós temos que, de fato, saber o que é pecado. Saber o que estamos fazendo, se é pecado ou não. E então, nós temos aqui a palavra de Deus que vai apontar o que é pecado e o que não é pecado. Semana passada ainda falamos de boatos, de lançamento de uma nova Bíblia. E essa semana eu recebi a propaganda dela. Já está nas lojas, em algumas livrarias. Chamada de Bíblia Inclusiva. Eu não sei se é inclusiva, porque se ela é inclusiva, por que ter outra Bíblia? Mas quando eu falo em palavra de Deus, eu não estou falando dela. Eu estou falando da nossa palavra de Deus. Dessa que sempre existiu. Dessa que existe há anos, há milhões de anos. Há 1000 anos, há 4000 anos. É dessa que eu estou falando. Se a gente pensava que isso estava tão longe para acontecer, pois agora está acontecendo. Estamos vendo acontecer. E eu estou falando dessa palavra de Deus que sempre existiu. Nós não precisamos de um juízo humano que nos diga o que é pecado. Nós só precisamos da Bíblia, da palavra de Deus, que aponta o que é pecado. E por que então para um é pecado e para outro certas coisas não são pecados? Então temos que entender que pecado é tudo, exatamente tudo, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço e até o que eu deixo de fazer contra a palavra de Deus. Tudo é pecado. Até mesmo aquilo que eu devia fazer. Quando Deus diz, vai lá e fala para o seu irmão, adverte ele que ele está andando no pecado. Vai lá. E você deixa de ir, você está pecando por omissão. Temos textos que nos dizem o que é pecado. Já falei, já li ele algumas vezes, mas sempre é bom repetir, né? 1 Coríntios 6, 9 e 10.
Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Querem algo mais claro do que isso, que está apontando o que é pecado? Temos os 10 mandamentos de Deus colocados ali. Temos a criação de Deus que criou todas as coisas, inclusive criou homem e mulher, e os uniu, e os abençoou, e os tornou um casal, e uma nova família. Como estamos vivendo para Deus, e o nosso corpo agora virou o santuário do Espírito Santo? Sim, porque se há fé em Jesus, se Cristo está em nosso coração, se nós cremos nele, então nosso corpo ele é um santuário do Espírito Santo. Então vem a palavra: não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Ora, se ele está pedindo para não permitir, ele está dizendo que, movidos pela fé, pelo poder do Espírito Santo em nós, nós podemos dizer não ao pecado. Nós podemos lutar contra o pecado. E aí nenhuma tentação, diz a Escritura, que ela nos é dada, maior do que nós podemos suportar. Então, quando vem uma tentação, tem muitas que são extremamente fortes. Mas a Escritura nos garante que Deus sempre sabe a medida certa naquilo que nós conseguimos suportar para vencer. Vejam que Jesus, quando nos ensinou a orar o Pai Nosso, ele disse: não nos deixes cair em tentação. Nós não estamos pedindo, e Jesus não nos ensinou a orar: Senhor, não me deixe ser tentado. Mas ele disse: não nos deixe cair em tentação. A tentação vai fazer parte da vida do cristão. E é claro que muitas vezes nós pecamos sem querer, sem nenhum pensamento voltado para o pecado, com total intenção no coração de acertar, de fazer o melhor. E é por isso que é chamado pecado. O problema é quando nós planejamos o pecado, quando nós meditamos no pecado, e quando nós não queremos abrir mão do pecado. Nós reconhecemos, a palavra de Deus diz isso, mas também não é tão sério assim. Tudo é sério diante de Deus. É um mundo que brinca com todas as coisas, inclusive com as coisas de Deus. E Deus, conhecendo isso, ele já disse: não tomem em vão o nome do Senhor teu Deus. Então, até mesmo quando nós fazemos de conta que confessamos a nossa fé, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Quando cedemos às tentações, estamos fazendo o que diz o apóstolo: vocês obedeçam às suas paixões. Estamos obedecendo às nossas paixões mundanas, quando nós nos deixamos seduzir pelo pecado. O problema que enfrentamos com esses pensamentos modernos é que, porque o ser humano ama o pecado, quer obedecer aos seus desejos pecaminosos, esses desejos que não testemunham em nada a palavra do Senhor, a nova vida em Deus, vive pecando. O problema disso é que quer que Deus mude de ideia. É aquela coisa: eu quero permanecer nas minhas paixões da carne, e eu não posso abrir mão disso, eu não quero abrir mão,
Então eu preciso convencer Deus de mudar de ideia. E aí, muitas vezes nós vamos assim pelo fluxo de gente, né? Nós olhamos aonde tem mais gente. Se é do lado direito, do lado esquerdo, e lá nós vamos. Porque daí nós estamos com aquela ideia de que a voz do povo é a voz de Deus. Quero que me garantem ainda, que me provem que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre, aonde está a maioria, é a voz de Deus. E quem não vai nos dizer isso? A palavra do próprio Deus, que vai mostrar o que é correto e não. Então vem um pedido do apóstolo Paulo. Na verdade é um pedido de Deus através do apóstolo Paulo, que diz assim: ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus. O que isso significa, na verdade? O que isso representa para você? O que é isso? Oferecer-se a Deus. Nós não oferecemos, não trazemos todo final de semana a nossa oferta perante o altar do Senhor? E é claro que Deus se agrada da oferta, mas antes da oferta, Deus quer que você se ofereça a Deus. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua mente, a sua alma. Deus quer que você esteja de fato no caminho de Deus. Dinheiro não se compra Deus com dinheiro. O ser humano se compra com dinheiro. O ser humano se vende por pouco ou por muito. Mas Deus não se vende nem com pouco e nem com muito. O que Deus quer é que cada filho dele, movido pelo Espírito dele, se ofereça a si mesmo ao Senhor. E isso também é repetido lá no capítulo 12, versículo 1, que diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ofereça o seu corpo a Deus. Eu não quero, Deus, usar o meu corpo para as minhas paixões, para dar corda ao pecado, para satisfazer o mundo, para satisfazer o diabo. Porque daí o diabo pode dizer: olha só, um filho de Deus agora cedendo, pecando e não se arrependendo. Então não cedam às paixões. Deus quer que oferecemos a Ele o nosso corpo. A promessa de Deus é: o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Estar debaixo da graça de Deus significa exatamente crer em Cristo. Cristo é a graça, Cristo é o amor de Deus, que de invisível se tornou visível aqui neste mundo. E quando nós lemos o Salmo 91, exatamente isso: quem fez do Senhor a sua morada, esse está no seguro, ele está num abrigo seguro. Isso é estar debaixo da graça. Então, cair em pecado, irmãos, isso é natural para nós. Todos nós não precisamos sair daqui achando que nós não vamos pecar. Mas o problema é permanecer no pecado. É lutar e para permanecer lá e ainda arrumar justificativas diante de Deus para justificar o seu pecado. Esse é o problema. Por estarmos na graça, como diz o texto, eu falo em cura do pecado. Eu falo em cura. Assim como disse o nosso texto, ele falou em transformação, em mudança de mente.
em uma mudança de vida. Então é possível sim falar também em cura do pecado, porque nós fomos transformados, renovados pela ação do Espírito. E quando isso acontece, não daremos mais crédito para aquilo que quer nos afastar de Deus, mas nós vamos lutar para estar com Deus. Aliás, se olharmos a Escritura, ela ainda nos diz e nos dá as vestes de soldados de Cristo, e esse é o termo. Todos nós somos soldados de Deus aqui nesse mundo, queiramos nós ou não. Quem está em Cristo é soldado de Cristo. É essa ideia de lutar contra o pecado também. E aí vem o texto lá no versículo 16 que disse assim: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva para a morte ou da obediência que conduz à justiça. O sentido aqui de servo o termo ele é um pouquinho mais forte, é escravo. É ser escravo. Se você obedecer ao pecado, você é escravo do pecado. Se você quer obedecer a Deus, você é servo, você é escravo de Deus. Claro que com uma diferença que o próprio texto apontou ali. Olham quando vocês estavam longe de Deus, qual foi o fruto que vocês colheram? Se não era sofrimento, se não é morte. Mas agora, obedecendo a Deus, ouvindo Deus, crendo em Deus, quais são os frutos que vocês vão colher por serem filhos de Deus? Diz o texto: assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Como filhos de Deus, com o corpo transformado em santuário do Espírito, vem Deus e diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Quando você executa um trabalho para alguém, quando você desempenha um papel, você trabalha para alguém, faz uma diária ou por mês, no final do dia ou no final do mês, você tem um salário para receber. Seja uma diária ou seja por mês. É aquele valor que foi combinado. Quando somos escravos do pecado, o nosso salário é a morte. Quando somos escravos do pecado, e o dia que partir desse mundo ou Cristo voltar, o salário que vamos receber é a morte. Mas eu não falo da morte física, eu falo da eterna. Aquela de estar juntos no inferno, com o capeta, com o diabo, sofrer eternamente. É desse salário que está falando esse texto. No entanto, para quem serve a Deus em Cristo Jesus, seu salário será estar na presença de Deus, para toda a eternidade. Cada um é livre, irmãos. Cada um aqui dentro, os que nos acompanham pela internet, todo o povo do Brasil e do mundo, cada pessoa é livre. Já falei isso em outro momento. Cada um é livre para amar, servir quem quiser. Se quiser continuar servindo o pecado, que sirvam o pecado. Mas quem quiser servir a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sirva a Deus. E nós temos a liberdade de servir a Deus.
Cristo nos garantiu essa liberdade. Então nós podemos assim, sem medo, sem nenhum receio, dizer: eu sou escravo de Deus, eu sou um servo de Deus, eu quero consagrar o meu corpo, a minha vida, para ser uma brasa viva, um testemunho vivo de que Deus habita em mim e de que Deus transforma vidas, e Deus certamente fará isso. Creia em Cristo e viva essa nova vida, para a honra e glória do Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.